Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Eu queria, antes da gente ler o texto, dizer que mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui pregando a palavra do Senhor. E existem pessoas que estão aqui nos visitando nessa noite que eu gostaria de cumprimentá-los e fazer questão que a igreja os conheça. Solange Alves. Quem seria a Solange? Seja bem-vinda, viu, Solange? Deus te abençoe. E o meu amigo Marcos Paulo, está ali. Marcos Paulo, meu amigo. Cauê também, Cauê Medeiros, veio nos visitar, meu amigo também. Fico bem feliz de ter essas pessoas aqui conosco, que vocês se sintam bem em nosso meio, que a palavra do Senhor ela possa tocar o coração de vocês, amém? Igreja, vamos abrir a Bíblia então, em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 25. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Mantede exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticas o bem, sois igualmente afligido, e suportai com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fosse chamados, porque Cristo também sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por causa das suas chagas fomos sarados, porque estava desgarrado como ovelha, agora porém que vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai,
que nos criou e que nos conhece muito bem, sabe, Senhor, o quanto nós somos miseráveis, pequenos, falhos, egoístas, vaidosos, mentirosos, invejosos, pecadores. Só Tu, Deus, é que pode tocar o nosso coração. Só o Senhor é que pode derrubar as barreiras do nosso coração, Senhor. Não há dinheiro nenhum e não há performance nenhuma diante do Senhor que nos faça ser dignos de receber a Tua graça e a Tua atenção. Mas o Senhor nos ama e o Senhor se compadece de nós. E nós Te agradecemos por isso. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, pedindo para que o Senhor nos abençoe neste lugar. E que esse dia venha marcar a nossa vida. Que a gente venha sair daqui pensando diferente, sentindo diferente, olhando diferente, vivendo diferente, fazendo tudo para o Teu louvor, fazendo tudo para a Tua glória. Que o Senhor, Pai, através da Tua palavra e da ação do Teu Espírito Santo, possa tocar os nossos corações em nome de Jesus, para que sejamos transformados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Há um tempo atrás eu estava viajando com a minha família e eu fui jogar futebol. Estava na praia com a família, eu fui jogar futebol numa casa que fazia quase 10 anos que eu não ia lá, a casa que minha família tem na praia de Itanhaém. Fazia 10 anos que eu não ia lá visitar, passear lá. E eu tinha ido lá e vi todos os meus amigos de infância lá. Os amigos que eu brincava na infância estavam todos lá jogando bola na rua. E eles falavam, vamos jogar bola na rua? Vamos, faz tempo que eu não jogo bola na rua, vamos jogar bola na rua. E aí vamos jogar bola. E já era umas 5 da tarde, finalzinho de tarde já. Então o sol já tinha baixado, então estava mais tranquilo. Só que aquele dia tinha feito muito calor, tinha feito muito sol. Então o asfalto estava muito quente. E eu não jogo bola na rua faz anos. Eu joguei bola 2 minutos, já nasceu um monte de bolha no pé, e ao mesmo tempo que nasceu a bolha, já estourou as bolhas, porque estava muito quente o asfalto. Não deu para jogar bola direito. E ainda tinha mais alguns dias de viagem pela frente. E eu acabei ficando com o pé todo machucado, né? E eu aprendi algumas coisas com essa experiência. O que ele está falando? Que ele foi jogar bola e machucou o pé? O que isso tem a ver? Eu percebo que a sola do pé parece que é um negócio assim que, né, meio insignificante. Mas por causa dessa sola do pé machucada e ferida, todo o meu corpo teve dificuldade de se mexer. Eu não conseguia andar, eu não funcionava direito. Estava tudo bem com a minha mão, estava tudo bem com o meu braço, estava tudo bem com a minha mente, com os meus olhos, mas a minha sola do pé estava machucada. E aí o corpo todo acabou não tendo conforto, porque uma sola do pé estava ferida. E aí eu precisei da ajuda de alguém, que no caso foi a minha esposa, Tuane, precisava da ajuda de alguém para fazer curativo, para me ajudar a andar com paciência até a areia da praia. E foi isso que eu pensei. E aí eu pensei no caso da igreja ser o corpo de Cristo. A gente pensar quando uma parte desse corpo está ferida, atrapalha muito o funcionamento do corpo. A gente pensar que, mesmo que seja a sola de um pé, que às vezes a gente se preocupa de perder o braço todo, e isso vai fazer muita falta para o corpo, e de fato faz, mas só a sola do pé já machucada, já fazia com que eu não conseguisse pisar, não era mancar, era pisar. Como é que você vai pisar sem pôr a sola do pé no chão? Pense. E hoje eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, sobre a beleza de ser comunidade. E quando Cristo nos convida para ser discípulo dele, ele não chama a gente para que a gente se adapte a uma realidade religiosa. Ele nos apresenta um estilo de vida que, na verdade, é o estilo de vida para o qual Deus nos criou. Pensa que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano. Deus não criou um ser religioso, Ele criou o ser humano.
Então, ele tem um propósito de vida para o ser humano. Tem uma razão pela qual ele criou o ser humano. Tem um rumo de vida para o ser humano. Então, quando o homem se rebela contra Deus, peca, acha que é dono da sua própria vida, não olha para Deus, não ouve a voz de Deus, segue os seus próprios caminhos e nega a existência de Deus ou a ação de Deus na sua vida, é quando Deus resolve se vestir de homem, na pessoa de Jesus Cristo, e falar: ó, olha para mim e aprenda a ser humano. Aprenda a ser humano. Não é aprenda a ser religioso. Ó, vocês são judeu? Não, vamos agora ser cristão. Agora vamos ser outra religião. Não foi isso que Deus fez. Não é essa a ideia de Deus, que a gente segregue. Negro de um lado, branco do outro, gordo de um lado, branco do outro, alto de um lado, baixo do outro, mulher de um lado, homem do outro. Na verdade, Deus quer que nós sejamos um. Quando Deus cria o homem, Ele diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que lhe corresponda. Então a ideia de solidão, de isolamento, ela não é legal aos olhos de Deus. Deus gosta de comunidade, Deus gosta de ajuntamento. Isso glorifica a Deus. Porque Deus é três, né? Deus também não é um só. É Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Então seria impossível a sua criação expressar toda a sua glória, toda a sua natureza, se a sua criação é um ser vazio em si mesmo, só, solitário, isolado. Então não é bom que o homem esteja só. Então é sobre essas coisas que eu gostaria que a gente pensasse. Eu queria que a gente soubesse que não dá para experimentar Deus em toda a sua plenitude se a gente não viver em comunidade. Não dá. Você pode ter um conhecimento parcial de Deus ao olhar para a criação, ver os pássaros, ver árvores, saber do testemunho de transformação da vida de alguém, mas conhecer a Deus, ter relação com Deus fora da comunidade é impossível. Não existe essa possibilidade. E aí, diante disso, eu queria que a gente se dispusesse a começar a se relacionar um com o outro, mas de forma intencional, com a intenção de se relacionar. Não porque simplesmente, é o Marcelo, o presbítero, está sentado aqui do meu lado, eu sou educado, eu preciso cumprimentar ele. Não, mas na intenção de ser irmão do Marcelo, de ser amigo do Marcelo. Que a gente, como um todo, começasse a ter essa intenção de querer ser amigo um do outro, ser irmão um do outro. É sobre essas coisas que eu queria que a gente pensasse hoje. E aí tem 3 pontos para a gente pensar aí. Primeiro é esse, que você não pode conhecer a Deus totalmente fora da comunidade. O segundo é que você, como ser humano, não pode mudar profundamente se você também estiver fora da comunidade. Não dá para você mudar sua mentalidade, sua visão, se você não conviver com pessoas. E o último ponto, que depois a gente vai falar, é que se a missão do Evangelho é alcançar o mundo lá fora, é pensar nas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não dá para a gente alcançar o mundo lá fora se a gente não for unido. E aí a gente vai olhar o texto e perceber isso daí. Então a gente leu aqui 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 25. E Pedro era um sujeito que é uma história que é muito interessante. Está lá Pedro pescando, Jesus chega para ele e faz um milagre diante dos olhos dele, e ele fica horrorizado com aquilo que Jesus faz. E ele disse: afasta de mim, eu sou um homem pecador. E aí Jesus começa a tratar a vida de Pedro, e no final das contas, Jesus faz um convite para Pedro: você quer me seguir? Você quer me servir? Então Pedro larga tudo e vem comigo. Larga e vem comigo, Pedro. Porque você vai deixar de ser um simples pescador de peixe e vai pescar homens, almas, pessoas, seres humanos. E aí a passagem termina dizendo: e Pedro largou tudo e o seguiu. E o largou tudo não é o barco e a rede só,
É tudo mesmo, porque no capítulo anterior você vê que Pedro tinha família, tinha sogra. Se ele tinha sogra, significa que ele tinha uma esposa. Ele largou tudo. Largou a empresa, largou o trabalho, largou tudo para seguir Jesus. Porque ele entendeu qual era o verdadeiro sentido da sua vida. Para que ele existia. Só que Pedro foi muito tratado por Jesus. Porque nessa ideia de ser chamado para viver com Jesus, e aí é uma vida relacional. Jesus andava com ele, todos os dias ele estava ali. Ele comia com Jesus, ele chorava com Jesus. Ele viu Jesus em momentos difíceis, e ele estava ali, convivendo com Jesus. Só que esse Pedro, ele tinha um temperamento assim, um pouco explosivo, então tinha situações que ele queria resolver do jeito dele, que ele achava que era certo, que tinha que ser naquela hora. E Jesus tratou isso com muita paciência, no tempo dele. Há uma situação até engraçada, porque no finalzinho do ministério de Jesus, ou seja, 3 anos depois, já andando com os discípulos, Pedro lá daquele jeitão dele, Jesus vira para ele e fala: quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Como assim se converter? Eu estou 3 anos andando com o Senhor, o Senhor vira para mim e fala se converter? Eu venho na igreja faz 30 anos. Eu já fui presidente da SAF 5 vezes. Eu estou no grupo de louvor, mais de 10 anos. Eu sou presbítero emérito já. Pastor jubilado. E agora o senhor olha no meu olho e vem dizer quando você se converter. Que história é essa? E aí Jesus fala, já você vai entender. E aí passa um tempo, e aí está na última ceia lá, Jesus fala para todos, agora é o grande momento. Qual, Jesus? Eu vou morrer. E aí Pedro fala, não, ele vai morrer. Eu não vou deixar ninguém pôr a mão em você, que aqui eu sou o cara. E aí Jesus fala, Pedro, calma, senta aí, fica calmo. Não, Jesus, eu sou capaz de dar minha própria vida por você, eu te amo incondicionalmente. Pedro, você está falando isso porque nem você mesmo se conhece, Pedro. Porque se você se conhecesse, você não ia estar falando isso, Pedro. Você vai me negar, Pedro. Imagina! Para você lembrar, o galo vai cantar. Você vai ouvir o galo cantando, você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Passou a situação, Jesus é preso, Jesus é levado pelos guardas, e aí as pessoas chegam, olham para Pedro e falam, você parece com ele. Ele falou, não tem nada a ver. Mas eu já te vi com ele. Não, nunca vi, você está enganado, não sou eu. Mas você, não sei quem é. Aí ele escuta o galo cantando, ele avisou. Imagina a tristeza. E aí a primeira coisa que Pedro faz é voltar para o barco, é voltar a pescar. Regressou na sua vida, voltou para trás. E aí Jesus morre, ressuscita, aparece para aquelas mulheres que vão limpar o túmulo de Jesus e diz, chama todos. E Pedro. É assim que está o versículo aí em Marcos. Reúna todos e chame Pedro. Mostre para Pedro que ele errou, mas que eu faço questão que ele se sente comigo na mesa. E aí Jesus vai atrás de Pedro, vai lá no barco e fala, e aí? O que você está fazendo aqui? Voltou para cá? E aí imagina Pedro constrangido, não consegue nem olhar na cara de Jesus. E aí Jesus fala, viu? Você lá atrás falou que me amava, que ia dar sua vida por mim. Você me ama, Pedro? Imagina, se coloca no lugar de Pedro, a sensação, porque eu já mostrei que eu não sou capaz de dar minha vida por você. E agora Jesus está olhando nos olhos dele e está questionando, e aí? Você é tudo aquilo mesmo que você estava falando? E aí ele fica sem jeito, e Jesus insiste, você me ama, Pedro? Imagina ele engolindo a seco, segurando a lágrima, e pela terceira vez, tu me amas, Pedro? E ele fala,
Jesus, você sabe como é o meu amor. Eu falei que era tudo isso, que eu ia dar, mas não é tudo isso. Eu imagino Jesus batendo no ombro de Pedro, dizendo: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É nesse dia que Pedro de fato entende o seu chamado. Porque dali em diante, aquele homem se tornou uma outra pessoa. Ele se torna uma outra pessoa. E ele entende que a nossa resposta ao amor a Deus é o serviço. Porque quando ele resolveu dizer, sim, eu te amo, Senhor, o Senhor disse, então faça alguma coisa. Então sirva. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E aí, depois quando acontece o derramamento do Espírito Santo, Pedro é primeiro a levantar, tomar conta daquilo que está acontecendo e dizer, isso aqui que está acontecendo é a promessa de Deus se cumprir. E dali para frente você vê os primeiros capítulos de Atos, Pedro é o linha de frente da igreja. Agora é ele que está discipulando os discípulos e a igreja, porque ele entendeu o que é amar a Deus, o que é servir a Deus. E é esse homem que escreveu isso que a gente acabou de ler. Por isso que eu contei a historinha de Pedro, porque a gente precisa saber quem é o Pedro. Esse é o Pedro. O Pedro é um ser humano como eu e você, que tem os seus problemas com a carne, o seu temperamento explosivo, o seu jeito de ser, de resolver no seu tempo, de resolver na sua hora, mas que quando olha para Jesus, fica constrangido e percebe que se não for a operação da graça dele, que se não for o movimento do Espírito Santo através da vida dele, ele não vai conseguir fazer nada. E aí você olha aqui para Pedro dizendo, não revide, eles vão dar na nossa cara, dá a cara mesmo, olha, respeita todas as autoridades, se for bom, se for ruim, todo mundo. É esse Pedro, aquele homem lá que pegou a espada e foi para cima do guarda. O Pedro que disse que faria qualquer coisa, agora já está pensando diferente, já está falando diferente, está começando a enxergar a vida diferente, está tomando decisões diferentes na sua vida, porque ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro impactou diretamente a comunidade. Mas ele só aprendeu a discipular a comunidade, a ensinar a comunidade, a amar a comunidade, a servir a comunidade, porque teve alguém do lado dele todos os dias, mostrando para ele como é ser um ser humano que agrada a Deus. O nome desse homem é Jesus. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é isso, que a gente não pode conhecer a Deus fora da comunidade. Que Jesus teve uma vida de relacionamento com os seus discípulos. Ele participou com os discípulos de momentos de emoção. Lembra quando Jesus chorou a morte de Lázaro? Os discípulos estavam ali abraçando ele. Lembra quando Jesus ficou nervoso, entrou no templo, dando chicotada, chutando as barracas? Os discípulos estavam lá com ele. É um momento emocional. Mas também os discípulos viram Jesus multiplicar peixe, pão, aleijado andando, cego vendo, os discípulos estavam vendo também. Eles participaram de momentos da vida de Jesus. Não foi de um pouco só da vida de Jesus. Eles viram tudo. Eles participaram da vida um do outro. E é isso que Jesus propõe para a gente. Participe um da vida do outro. Hoje cedo nós comentamos isso na escola dominical, na classe das irmãs. Porque é muito fácil eu olhar para o irmão do lado e julgar a roupa que ele está, o jeito que ele canta, se ele está vindo, se ele não está vindo, e ficar especulando por que ele está vindo ou não. Agora, quando eu participo, eu sei por que é que ele não veio ou ele veio, por que ele está usando aquela roupa ou não, por que ele está assim, e eu vou olhar e falar lá, está mexendo no WhatsApp, mas não é, ele está anotando a pregação. Não posso dizer. Mas quando eu conheço a pessoa, é a mesma coisa que eu chegar para a Sueli e dizer, ó, Sueli, a Bia é isso, aquilo, a Sueli vai dizer, minha filha, não é isso não.
porque ela conhece a filha que ela tem. Eu estou por fora, eu estou julgando, estou fazendo um julgamento, eu não participo da vida dela. A intimidade vai fazer com que ela diga, ela não é isso não, você está enganado. Não, mas eu vi domingo, não, você viu domingo, eu estou vendo a vida inteira, eu estou participando da dinâmica do dia a dia com ela. Então os discípulos estavam ali com Jesus o tempo inteiro, aprendendo isso. Então aparecer na igreja não é ter comunhão. Mais do que aparecer na igreja, frequentar uma igreja não é ter comunhão. Vir aqui de domingo a domingo, ou de quarta-feira, ou de sábado, não significa nada que você tem comunhão com Cristo. E digo mais, nem a própria ceia, que foi instituída para a representação da nossa comunhão com o corpo de Cristo, com a obra de salvação de Cristo, muitas vezes não representa no nosso coração que nós temos comunhão, porque às vezes é só o fato de ser batizado, professei fé, agora eu posso tomar ceia. E tem muito mais que isso, e aí Paulo diz, por causa dessa falta de discernimento é que tem um monte de gente fraca. Muitos estão fracos, porque não discernem o corpo. E aí participa da ceia com qualquer jeito. Eu sempre brinco com as pessoas que falam, hoje eu não vou na ceia porque eu estou em pecado. Eu falo, é justamente por isso que você tem que ir. A ceia é para quem está em pecado. Quem não tem pecado, realmente, não precisa do sangue de Jesus, não precisa da graça de Deus. Inclusive, vai direto para o céu. Não tem pecado. Agora, eu tenho pecado, eu preciso mesmo. Então vem, está em pecado, vem tomar ceia. É só o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Não se esconda do Senhor. E todas as vezes que se esconder do Senhor, lembra lá com Adão, pecou, foi para trás da moita, Deus foi lá atrás dele, o que você está fazendo aí? É que eu pequei, tudo bem, eu já vi que você pecou. Eu já vi, eu estava olhando tudo. O que é que você fez? Estímulo da confissão. Não, eu não fiz nada, quem fez foi ela. Ah, é? Você não fez nada? Não. E o que você fez? Não fui eu, tinha uma serpente aqui, ela falou, serpente. Vocês não fizeram nada. Não. Como se Deus não conhecesse. Como se Deus não visse. E às vezes nós vivemos assim. Achando que enganamos a Deus. E aí na vida comunitária, queremos aparentar algo que não condiz com a realidade que nós vivemos diante de Deus, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa vida privada, que conhece o que a gente faz quando ninguém da comunidade vê. O segundo ponto que é interessante a gente pensar é que a gente não vai conseguir pensar diferente, conseguir mudar, se a gente não conviver com as pessoas. Porque quem acha que é autossuficiente, que é independente, que manda em si mesmo, se engana a si mesmo e não cresce, não amadurece. Porque a gente precisa ser confrontado. A gente precisa ser questionado. Nos momentos difíceis, a gente precisa ser abraçado. Nos momentos felizes, a gente quer que esteja alguém do nosso lado para compartilhar com a gente a nossa alegria. Pense em viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Solidão, então, é falta de correspondência. Eu farei alguém que lhe corresponda. A ideia de comunidade é diferente da ideia de sociedade. Sociedade é o bairro aqui, é a cidade. São pessoas diferentes com propósitos diferentes, mas que estão convivendo no mesmo lugar. A gente tem um limite geográfico aqui e está tudo certo. Eu penso diferente de você, mas a gente é vizinho aqui. A comunidade não. A gente está no mesmo lugar, mas é porque a gente tem o mesmo propósito. A gente tem algo em comum, a gente tem comunhão, comunidade. Então não faz sentido eu congregar com pessoas ou num lugar onde eu penso diferente, onde a minha vida não condiz com as regras daquele lugar. As regras daquele lugar.
E aí você percebe que, indo mais a fundo, não se trata de um lugar, a vida cristã. Se trata de uma vida diante de Deus, e que se expressa nos lugares. Entendeu o negócio? Ser crente não é frequentar um lugar, um espaço físico, uma construção. Ser cristão é um estilo de vida, é alguém que se parece com Jesus Cristo. Por isso que é chamado de cristão, porque ele se parece com Jesus em tudo que ele faz. Então, se eu digo que eu sou cristão, mas a minha vida não condiz com a vida de Jesus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E com certeza não é com Jesus que está errado. É comigo. Porque se eu não pareço com ele, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Se eu não estou expressando a minha vida nos lugares onde eu passo, seja no trabalho, seja no mercado, seja na minha casa, seja jogando bola com os amigos, seja onde for, se as pessoas não conseguem ver em mim amor, humildade, serviço, companheirismo, parceria, cordialidade, respeito. Eu não estou falando aqui de dons espirituais. Às vezes a gente quer pagar de crente, eu vou usar um termo assim bem nosso. Às vezes a gente quer pagar de crente com roupas, com palavras, e aí a gente chega, ô varão, bênção, a paz do Senhor, e aí para isso me credenciar como um cristão. Mas eu não respeito as pessoas, mas eu não amo as pessoas, eu não sou humilde, nem para comigo mesmo, porque eu acho que eu conquistei tudo que eu tenho hoje, porque eu trabalhei, porque eu estudei, porque os meus pais me deram uma boa educação, porque eu sou bom. E aí é por isso que a gente tem tanta dificuldade para viver na comunidade, porque se o irmão do lado erra, eu logo julgo. Poxa, eu não acredito que você fez isso, é tão simples, eu não faria isso. Pode ser que você fizesse pior, você é tão pecador quanto eu. A gente precisa se colocar no mesmo nível. É Jesus, olha só, Jesus, Deus, o mestre dos discípulos falando, tira a sandália aí que eu vou lavar o pé de todo mundo aqui. Aí, o Pedrão novamente falou, imagina, meu pé não, senhor. O Senhor é Jesus, o Senhor é Deus. Na verdade, quem tem que lavar o pé do Senhor sou eu. Ele falou, Pedro, senta, filho. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não é meu amigo. É quase isso que ele está dizendo. Você não é meu amigo. Aí Pedro vira e fala, bom, então, lava-me todo, que eu quero ser seu amigo. E Jesus fala, você não entendeu, Pedro. Você está achando que essa água vai purificar os seus pecados. Você já está purificado, Pedro. Já foi salvo. Quem precisa ficar lavando o corpo é quem está sujo. O que eu estou mostrando aqui para vocês, discípulos, inclusive Judas estava ali, e Judas traiu Jesus, e Jesus está lavando os pés de quem ia trair ele mais tarde. Imagina isso. Eu participei há pouco de uma conferência que o pastor fez isso lá. Você imagina um galpão com 3.000 pastores e seminaristas lá, e ele falou um monte de bacia d'água, agora vocês vão lavar o pé um do outro. Assim. Gente, muito constrangedor. Muito constrangedor. Porque a gente estava ali há 3 dias, o dia inteiro, o pé está suado. Você fica, meu Deus, vai ter chulé. E aí tira o tênis. Eu não gosto de pegar em pé assim, é meio estranho, né? Imagina. E aí você ajoelhar e lavar o pé de uma pessoa que você não conhece. E aí comecei a lavar ali. E aí a gente começou a conversar. Você é de onde, irmão? Sou de Caruaru. Falei, poxa, terra do meu avô. Foi terra do meu avô, Caruaru e tal. Conversei com ele. Aí fui, sentei. E você é de onde? E ele lavando meu pé, conversando comigo. Mas, sabe, extremamente constrangido. Tanto de pegar no pé de uma pessoa, quanto de você dar o seu pé suado para alguém lavar. Sabe assim?
Tá aí, na boa, aguinha secando com toalha. Imagina Jesus lá, com o pé dos discípulos, andando na terra o dia inteiro, lá com aquelas sandálias, não tinha manicure, podóloga, as coisas que a gente tem hoje, os pés não deviam ser muito bonitos, mas está ali Jesus, servindo os discípulos, lavando os pés dele, dizendo, agora vão vocês e façam o mesmo, sirvam as pessoas, sem constrangimento. Essa é a ideia. Mas a gente gosta de ficar com o simbolismo da coisa, né? Lavou os pés, não, ele está dizendo, sirva as pessoas. Considere o outro superior. Coloca o outro na frente. Esquece um pouquinho de você. Da tua vida cuido eu. Então, vai ser difícil a gente crescer como comunidade cristã se a gente não se relacionar. A Bíblia, em vários momentos, diz: exortai-vos uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Chorai um com o outro. Alegrai-vos um com o outro. Participa. Está triste? Participa da tristeza dele. Está feliz? Participa com ele. Ele está errado? Dá uma bronquinha nele, com amor, com mansidão, com respeito. O grande problema é que a gente é tão soberbo, que se o irmão fala para mim, isso aí não está legal não. Quem que ele pensa que ele é? Ele não é o pastor? Ele não é o presbítero para falar assim comigo? Semana passada eu lembro o que ele fez, agora ele quer vir aqui. Bom samaritano. Poxa, meu irmão, talvez a gente não está entendendo o que é ser cristão. É se ajudar. Fala, então, eu lembro o que eu fiz semana passada. É justamente por isso que eu estou te falando, não vai por aí. Porque eu fui e não é legal. Eu quero o seu bem. É um pai dizendo, filho, não põe o dedo na tomada porque vai dar choque. E o filho vai lá e põe, toma choque, chora. Eu te avisei. Mas o pai vai lá e abraça o filho e diz, eu falei para você, então... cuidado, não faça de novo. E o último ponto é que tem um propósito muito bonito dessa realidade de comunidade, que é alcançar as pessoas lá fora. Jesus, quando está orando em João 17, orando pelos seus discípulos, a famosa oração sacerdotal, ele diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. O propósito de Deus nos unir como comunidade para que a gente seja um, não é simplesmente juntar e aglomerar pessoas e lotar o templo. É para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Quando o meu vizinho está com dificuldade de ver Jesus na minha vida, quando o bairro está com dificuldade de ver Jesus na nossa comunidade, quando os meus amigos que não são cristãos estão com dificuldades de ver Jesus na minha vida, é talvez porque eu não vivo uma vida digna de discípulo de Jesus. E aí não tem como eu aparentar ou transparecer algo que eu não sou. Essa dinâmica da comunidade, ela é muito profunda, porque lá fora os padrões eu vou procurar pessoas que se pareçam comigo, eu vou andar com pessoas que pensam como eu. Pode reparar, a gente pensa assim daqui para fora. Então você começa a fazer amizade com pessoas que gostam do mesmo estilo musical que você, que vivem ali na mesma realidade social que você, ou não, eu não vivo, mas eu quero me incluir, então eu começo parecer que sou uma coisa. Todo mundo dos meus amigos tem carro, eu não tenho carro. Eu vou ter que comprar um carro para ter carro, para me parecer com os meus amigos. A gente de alguma forma tenta se incluir, se parecer com as pessoas. Por isso que a gente fala tanto o ditado, me diga com quem tu andas, eu vou dizer quem tu é. Por quê? Porque você parece aquilo que você anda. Mas a comunidade cristã é totalmente diferente. Porque aqui não se trata do método, não se trata da minha dedicação, do meu esforço. Se trata de Deus alcançando pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes raças, de diferentes idades, e juntando essas pessoas num mesmo propósito, que não é dinheiro, que não é carro, que não é estilo musical, é o Evangelho, que é o que traz salvação, que é o que traz sentido para a nossa vida. Olha como é lindo, por isso que eu disse, é a beleza de ser comunidade.
Quando a gente descobrir essa beleza, a gente não vai ter dificuldade de viver diante de Deus como irmãos. A gente vai respeitar as nossas diferenças litúrgicas, culturais. E aí então, o mundo lá fora vai olhar e vai saber que Jesus Cristo é o Senhor, porque nós expressamos a glória de Deus vivendo unidos, vivendo como comunidade, e não é unidos sentados um ao lado do outro no banco, é participando da vida um do outro, é sendo amigo, é sentando na mesa, é lavando o pé um do outro, é dando bronca quando for necessário, por causa do amor que temos um para com o outro, é perdoando, mesmo quando eu sou ofendido, é Jesus falando, senta aqui Judas, eu sei que você vai me trair, mas come aí comigo, está lavando o pé dele, eu sei que você vai me trair, mas eu vou lavar o seu pé. O irmão fala mal da gente, a gente não quer mais olhar na cara dele, não quer nunca mais ver ele. E aí na oração do Pai Nosso eu digo, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Então, como é que você vai receber o perdão de Deus se você não perdoa quem te ofendeu? Não faz sentido. Mas é tão automático as coisas que a gente não percebe. E a gente acha que está certo. E excede a nossa própria justiça. A gente esquece que a gente foi salvo pela graça de Deus. E não por algo que a gente tenha feito. Não pela igreja que a gente foi. É a graça de Deus que nos salva. Eu queria que a gente finalizasse olhando para o texto que a gente leu. Porque Pedro escreve assim: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio. O judeu daquela época sabia muito bem o que era ser um sacerdote, era um intercessor, era o mediador. Mas ele não é simplesmente uma pessoa que apresentava sacrifícios diante de Deus. Ele levava as pessoas até Deus. As pessoas não tinham acesso a Deus, elas não conseguiam falar com Deus. E era o sacerdote que fazia o intermédio dessa relação. E aí Pedro está escrevendo que nós, como cristãos, nós temos esse papel de sacerdotes. Nós levamos as pessoas até Deus. Não é simplesmente Deus até as pessoas. Esse é o ofício profético. É o profeta quem faz esse trabalho. Ele prega, ele fala a palavra de Deus, ou seja, ele leva Deus até as pessoas. Mas o sacerdote, ele leva as pessoas até Deus. Então Pedro está dizendo, vocês são uma geração eleita, Deus escolheu vocês, para que vocês sejam sacerdotes de um reino, sacerdócio real, do reino de Deus, uma nação santa. É santa porque não tem pecado? Não, é santa porque é diferente, é distinta, é uma nação que segue uma constituição que é diferente da constituição que o mundo tem. É uma nação que mostra para o mundo lá fora como é a vida debaixo do senhorio de Jesus. Por isso que a nossa realidade de comunidade, de unidade, expressa para o mundo lá fora o que é Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, povo adquirido, para anunciar, ou seja, tem um propósito. Tem um propósito pelo qual Deus nos separa, nos elege. Não é para se reunir num lugar, é para anunciar as virtudes daquele que transformou a nossa realidade, que ressignificou a nossa vida. Aí ele diz, vocês, que em outro tempo não era povo de Deus, mas agora são povo de Deus, por causa de Cristo. Vocês não eram. Porque o judeu tinha a ideia de que quem era o povo de Deus? Só o judeu. Só quem nasceu em Israel, quem é descendente das tribos deles, lá, só eles eram o povo de Deus. Essa era a dificuldade deles com o evangelho. Vendo leproso chegar, prostituta chegando, cego, samaritano. O que esse povo está fazendo aqui? Mas esse povo também foi criado por Deus. Esse povo vai entrar, vai comer também. É o filho mais velho, olhando o filho mais novo, na parábola do filho pródigo,
E falando, mas como é que é esse negócio? Eu estou aqui a vida toda ralando, servindo, esse daí vai, faz um monte de coisa, chegou agora, e já quer sentar na janela? E Jesus está falando isso diante dos fariseus. Então eles estavam entendendo muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Está dizendo, vocês são os irmãos mais velhos. O segredo da parábola não é o filho pródigo, é o filho mais velho, que se gaba dos seus méritos, porque ele ficou ali, servindo o pai. Mas espera aí, servir o pai? Pai a gente se relaciona, pai a gente ama, pai a gente é amigo, pai a gente é companheiro. Quem serve é escravo, é servo, é empregado. Você está olhando errado para Deus, para o pai. Era isso que Jesus estava falando. Ele vai entrar assim e nós vamos fazer uma festa para ele. Ele não entendia o que era comunidade. Aí o texto diz assim: amados, eu peço que vos abstenhais, ou seja, que vocês abram mão das concupiscências carnais. Concupiscência é inclinação carnal, é obsessão carnal, é as coisas que eu busco como carne. Todo mundo aqui tem uma concupiscência, uma inclinação carnal, uma tentação. Tem gente que fica tentado por dinheiro, tem gente que fica tentado por mentir, tem gente que fica tentado com um prato de comida na frente dela. Todo mundo aqui tem uma concupiscência carnal. E aí Pedro está dizendo, eu peço que vocês abram mão dos desejos carnais de vocês, porque isso combate contra a alma de vocês, e tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ele não está dizendo, porque a ideia que a gente tem de santidade é viver longe dos gentios. Gentios, naquele contexto, é quem não crê em Deus. Ele está dizendo, não, cuidado com a maneira que você vive entre os gentios. Vocês estão na cidade, vocês estão aí, no meio de todo mundo. Então presta atenção no jeito que você vive, o jeito que você fala, as músicas que você ouve, as conversas que você tem, o jeito que você se veste, os lugares que você frequenta. Abra mão daquilo que você acha que é normal, que é bom, porque é natural, é da sua carne. Por que ele está dizendo isso? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para quê? Tem um propósito, para que naquilo que eles falam mal de vocês, como malfeitores, na verdade eles glorifiquem a Deus por causa da obra de vocês. De novo, a nossa realidade como comunidade, como unidade diante de Deus, vai refletir a glória de Deus para as pessoas que não conhecem Deus. A maneira como a gente vive vai fazer com que as pessoas olhem para a gente e conheçam Jesus. Vai ser difícil conhecer Jesus se eu não vivo como Jesus, se eu não mostro quem é Jesus. E aí depois Pedro também diz, honrai a todos. Ele não diz, honrai os irmãos só da igreja, honrar só seu pai. Honrai a todos, todo tipo de pessoa. E o que é honrar? É enobrecer o outro, é exaltar o outro. Honra, respeita, sabe, um respeito especial. Honra a todos, lave o pé das pessoas, sirva a todos. Não faça acepção de pessoas. Não escolha pessoas a qual você deve amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se deu, mesmo nós não merecendo, mesmo sendo pecadores, não tendo dignidade nenhuma do amor de Deus, Ele nos amou. Essa é a ideia. Não é amar quem é digno do nosso amor, é ter que amar também quem não é digno do nosso amor. E vamos ser honestos, é muito difícil. Eu estou junto com vocês nessa daí. É muito difícil. É complicado amar quem pisa no nosso pé. É muito difícil, não é fácil. Mas é o que a Bíblia nos orienta, é o que Deus espera de nós. Porque Ele sabe o quanto isso é bom para o outro, não simplesmente para mim. E aí o último argumento de Pedro, no versículo 25, é que a gente era ovelha desgarrada, mas agora a gente tem um pastor. A ovelha desgarrada, ela segue a sua própria vida, do jeito que ela não tem quem guie ela. Ela não tem quem guia ela vai segundo os seus instintos normais da vida. Por isso que ela precisa de um pastor. E aí Pedro está dizendo isso.
Aquele Pedro lá que disse, eu te amo, Senhor, e o Senhor disse, então apacenta as minhas ovelhas. Elas estão desgarradas. Mostre para elas como é a vida debaixo do senhorio de Deus. Eu queria que a gente pensasse nessas coisas, para que a gente pudesse amadurecer como cristãos e como comunidade, expressando e refletindo o nosso amor a Deus, se relacionando com as pessoas. Vai ser difícil a gente crescer como ser humano, como igreja, se a gente não se relacionar com as pessoas. Vai ser difícil o mundo lá fora conhecer Jesus, se a gente não se relacionar com eles, sem se contaminar, porque nós somos um povo santo, uma nação santa. Que isso fique no nosso coração, mas não simplesmente como, poxa, que pregação boa, glória a Deus. E aí, segunda-feira, terça, eu nem lembro mais o que é que o Júnior falou. E aí eu fico esperando o próximo domingo, porque aí vai ter uma outra injeção de Bíblia, né? Não, que a gente viva isso. Que essa semana você se proponha a ser diferente. Hoje eu vou ligar mais para meus irmãos, vou mandar mais mensagem, vou visitar mais, vou participar mais da vida deles. Olha aí, ao redor, pense em alguém que não está aqui hoje, quem faltou? Se comprometa a mandar mensagem, a ligar, a ir visitar. Por que é que você não foi? Isso é importante. Agora pense o seguinte, se você pensou na mesma pessoa que eu pensei, que ela pensou, que ele pensou, e a gente, todos nós, ligamos para essa mesma pessoa durante a semana, o quanto essa pessoa vai se sentir honrada e vai dizer, poxa, eu sou importante, eu sou amada. Eles se lembraram de mim. Agora, quando é o oposto também, ninguém da gente lembrou, vai dizer, eu não faço diferença. Ninguém lembra de mim, eu estou esquecido aqui. E aí o Senhor olha para a nossa solidão, para o nosso isolamento e diz, não é bom que estejamos sós. Gente, vamos participar mais um da vida do outro. Vamos servir mais um ao outro. Vamos amar mais um ao outro. Perdoar um ao outro. Vamos ser mais amigo um do outro. Assim como Deus nos convida para ser amigo dele. Amigo de Deus. Como diz a música, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos orar? Jesus, tem misericórdia de nós. Nós erramos várias vezes, em várias áreas das nossas vidas, inclusive nos nossos relacionamentos, porque buscamos alimentar o nosso ego, a nossa carne, a nossa razão, a nossa justiça. A gente acha que por causa dos nossos direitos é que eu devo fazer aquilo porque eu tenho direito. O Senhor nos convida nessa noite para abrir mão dos nossos direitos, para que a Tua vontade seja feita em nosso meio, que haja humildade, que a gente venha se nivelar, todos, como pecadores dependentes de um só Salvador, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu peço para que o Teu Espírito Santo, no decorrer dessa semana e das outras que virão, e de toda a nossa vida, nós sejamos levados, tentados, movidos a fazer a Tua vontade, que tenhamos a intenção de Te servir, se relacionando com as pessoas, não tendo medo de seres humanos, não tendo medo dos homens, mas temendo somente a Deus. Toque o coração de cada um aqui nessa noite. É a Tua palavra que tem poder, é a ação do Teu Espírito Santo que tem poder. Em nome de Jesus é que nós pedimos, Pai. Amém. Amém, irmãos. O grupo de louvor está com a oportunidade de cantar conosco isso que nós acabamos de dizer, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E quando nós somos amigos de Deus, nós caminhamos seguros, seja nas trevas, seja na luz, nós desfrutamos do seu amor, nós temos paz no coração e nós vivemos sempre em comunhão. Que a gente cante isso como igreja, como corpo unido. E que se tiver alguém, alguma sola ferida aqui hoje,
o Senhor possa curar, restabelecer as nossas amizades, os nossos amores, os nossos relacionamentos, porque isso é agradável a Deus. Amém, irmãos?